Dia especial para mim, porque todas as vezes que eu venho aqui na frente falar de Deus para você, todo eu caia por terra nesta noite. E conversando essa madrugada com Deus, ele deu um tema muito importante, eu já falei aqui, e estou repetindo de novo no sentido de o que nós precisamos ouvir nessa noite. A palavra se chama arrependimento. Vivemos num mundo atribulado, procurando resposta a tudo à nossa volta, e tentamos cada vez mais entender a vida. E eu falo desde já nessa noite, não tenta entender a vida não. Vamos ficar de pé, orar por esse momento assim precioso que todos os familiares e todo mundo está passando. Está havendo perda e perdas irreparáveis, pai, mãe, irmãos, tios, vizinhos. Não está se brincando nesse país. A gente está numa média de quase 80, se não me engano, já bateu o recorde de 82 mil mortes. Ah, mas a estatística, pastor, em relação a 1 milhão é pequena. Não. São perdas que você fala, uma família foi destruída por um simples capricho da lei. No início eu fui até relapso, eu já pedi perdão para Deus e aqui no altar. Usem máscara sim. Se protejam sim. Isso não é uma coisinha pequenininha não. Está batendo na porta de todo mundo. Higiene é primordial. Atenção é primordial. E principalmente separação é primordial nesse momento. Pastor, o senhor tem muita notícia ruim, mas não é o momento agora não, é o momento da gente orar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Grande Deus, poderoso Pai, nesta noite maravilhosa, eu quero que o Senhor derrame bênção sem medida na vida de cada pessoa que necessita agora do teu amparo. Ó Pai, nós necessitamos que o milagre venha o mais rápido possível. Mas necessitamos também que o diabo não possa entrar na nossa família e nem nos nossos afazeres. Que nós possamos arrepender de tudo aquilo que a gente tem feito de errado e falar com Deus, Deus, nós queremos estar diante do Senhor. Dobramos os joelhos neste momento, espiritualmente falando, elevando o nosso pensamento a Deus e falando, Deus, cuida da nossa família, cuida do meu coração e cuida dessa nação. O mundo necessita tanto de uma oração de conforto, de paz e de cura neste momento. Nós te pedimos cada vez mais e te agradecemos por essa noite maravilhosa, não só na minha vida, mas na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Pode se sentar. O arrependimento é uma das palavras mais difíceis da gente entender na vida, porque a gente tem remorso na vida. Mas o arrependimento, ele vem o quê? Do coração. A gente rasga, chora, pede a Deus para haver mudança total. Mas às vezes o que mais acontece com o ser humano é ter um remorso momentâneo e voltar à sua rotina normal. Mas a vida ensina diferente. Aqueles que são filhos de Deus têm que ter uma vida íntegra, verdadeira, segura, certa e não titubear. Porque o diabo, ele anda feroz, procurando cada vez mais de tirar a família do altar. Pastor, mas como é que ele faz isso? Imagine você numa represa, é a coisa mais linda do mundo. Mas quando ela começa a rachar, você observa que ali surgiu um vazamento. E esse vazamento você vai tentar tampar de tudo quanto é maneira. Mas se a represa não for esvaziada, o conserto não vai ser feito. Quando as pessoas estão com o coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio, e não quer se esvaziar, não quer se tornar um vaso novo, continua vendo a rachadura na vida e falando, não, Deus vai me curar, vai dar certo, tudo vai caminhar conforme Deus quer na minha vida. Mas você tem dado a oportunidade de Deus trabalhar na sua vida? Você tem aberto seu coração para não cair nas ciladas do dia a dia? O diabo não está brincando na vida de vocês, não.
E não existe pecado pequeno. O pecado é o pecado. Ah, pastor, mas se eu dobrar o joelho todas as vezes que eu peco e oro, Deus vai me amar. Deus te ama pecando ou não. Ele não ama é o pecador, que não se arrepende de forma alguma. Deus é o único ser que é onisciente, onipotente, onipresente. Às vezes a gente que é pai, mãe, fica se perguntando: eu oro pela minha família, e por que tem brecha? As brechas existem porque a salvação, ela é individual. Conhecereis a verdade vos libertará. Não adianta eu dobrar o joelho, orar pela minha família, pedir para todos e não começar a haver uma conversão, uma mudança séria de atitude. Ah, pastor, mas tem hora que eu fico achando que eu errei. Todos nós erramos, todos nós pecamos, mas os filhos aprenderam a palavra principal: livre-arbítrio. Pastor, mas essa palavra dói. Dói. É tão gostoso quando você olha para uma criança e fala assim: vou te ensinar no caminho. Os primeiros passos são dados. A primeira comida é dada. E daí em diante ele começa uma nova fase na vida dele. A fase do não. Não quero, não preciso. Mas aí vem a fase do discernimento do pai e da mãe. Educação. Não tem apostila, não tem cartilha, não tem nada que vá ao contrário do que você está dando para o seu filho. Um digníssimo pastor amigo meu, Eduardo Chagas, ele sempre fala assim: você nunca pode dar o que não recebeu. Se você deu para aquela criança um amor de colo, de mãe, de pai, lá na frente, independente da idade, ela vai retribuir na hora certa. Porque o amor é o único que não morre. O coração nosso é enganoso. A gente às vezes fica pensando: a vida está muito atribulada. Uma porta fecha, outras demoram a abrir. E tem uma música que eu estava ouvindo essa semana que eu gostei demais e mandei lá para vocês, que chama Tenha Calma. Cuide da sua alma. Às vezes você está querendo cuidar do mundo, mas você está esquecendo de você. Às vezes você olha para a direita e para a esquerda e fala assim: não, eu preciso salvar aquele irmão. Mas e você, como é que tem andado nesse dia a dia? Você tem lembrado de orar nas madrugadas? Você tem conversado com Deus? Você tem desligado um pouquinho da televisão, do celular e entrado no seu quarto falando: Deus, eu necessito de você. Porque Ele já sabe seus problemas. Deus não precisa de um confessionário para falar assim: abre uma porta de emprego, cura minha doença, faz isso para mim. Ele é onisciente. Às vezes a gente fica se perguntando assim: pastor, a vida é difícil e pode piorar? Pode. Abra sua Bíblia em Romanos 5,19. Olha que bonito que fala. Romanos capítulo 5, versículo 19. E a palavra de hoje se diz assim: arrependimento, é chegado a hora. Os verdadeiros adoradores. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Amém, igreja? Diz assim, Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei, para que voltasse a ofensa,
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Quando ele fala nessa expressão, pode sentar em nome de Jesus, superabundou a graça, é porque a graça de Deus te basta. Você já ouviu falar que a coisa mais incrível do mundo, quando as pessoas usam esse jargão, de graça nada presta, então não recebe. Mas a graça de Deus está ali, ao seu alcance, e você às vezes fica titubeando, falando, será que eu mereço? Aí eu não sei não, minha vida está tão difícil, Deus tem hora que não quer me ouvir. Gente, para um pouquinho e pensa. A palavra ela começa muito simples, sobre arrependimento. Agora você vai lá em Mateus 26. Mateus 26. Pode ficar sentado, tá, irmão? 26, versículos 74 e 75. Então, começou ele a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente, praguejar e a jurar, não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. Quantos têm pecado e chorado igual Pedro amargamente? Por estar em falta com Deus. O arrependimento ele vale quando você se derrama em lágrimas, justificando cada vez mais que Deus é necessário na nossa vida. E o que é arrependimento? Arrependimento tem 3 elementos fundamentais. E nós precisamos entender isso positivo. Primeiro, é uma palavra de metanoia. Significa mudar de mente. É isso que nós precisamos fazer. Segundo, sentir tristeza segundo Deus. E terceiro, dar meia volta. Virar as costas para o pecado e se voltar para Deus. E se não houver a convergência desses 3 elementos, que são razão, emoção e vontade, não teve arrependimento. Olha para você ver como é que é 3 elementos sérios da nossa vida. A razão é aquilo que deixa a gente pensar. Emoção é aquilo que trabalha no nosso coração. E vontade, você tem que querer. Quando eu falo que a vontade tem que partir de você. Pastor, mas se meu olho direito está pecando, eu tenho que tirar ele? É a Bíblia. É uma metáfora. Se minha mão direita está aprontando, eu tenho que cortar ela? Tem que cortar. É melhor entrar no céu manco, cego, coxo, do que ser um pecador. O arrependimento, às vezes, ele tem que ir bem no fundo do coração. Tem que arrebentar. Ah, pastor, eu tenho certas coisas que é difícil, viu? Então você está lendo um pouco a Bíblia. Difícil é uma palavra que não entra no dicionário do cristão. O cristão sempre tem que falar com Deus, tudo é mais fácil. Devemos sempre estar pronto para batalha. Nunca desanimar com as guerras que surgem na nossa vida. Estava ontem assistindo um pouquinho de televisão e eu vi que em 2004, um país na Tailândia sofreu muito. 2 acidentes fora do comum e matou milhões de pessoas. Um terremoto na escala Richter de 9.1. Quando você achou que estava destruindo a cidade, veio um tsunami de mais de 10 ou 15 metros a onda. Isso foi em 2004. Os 10 maiores acidentes do mundo. Pessoas perderam ente querido simplesmente porque estavam olhando para o mar. E de repente o mar recuou, porque o tsunami é isso. Ele recua
E depois vem aquela felicidade, uma onda de 15 metros, porque não tem onde você correr. Imagine, sua esposa do lado, seu filho do lado, pessoas se divertindo, e de repente você ouve só um tremor. Você falou, graças a Deus, 9.1, deu nada. Aí de repente você vê o mar recuando, você fala assim, acabou minha vida. Pessoas perderam casa, parentes, e reconstruíram tudo depois. Por quê? Porque Deus dá permissão de tirar e de te devolver. Lembra de Jó? Isso não preciso lembrar para a vida de ninguém. Então, às vezes, a perda se faz necessário na nossa vida para entendimento que Deus é o centro de tudo. Quem sabe agora como é que está seu coração? Amargurado? Dolorido? Procurando sempre uma resposta, e Deus já te deu ela. E você anda meio perdido. Ah, pastor, mas viver é difícil, é. Mas eu continuo preferindo a vida do que a morte. Algumas pessoas procuram a morte de uma forma assim extraordinária, e eu vou mostrar para você na Bíblia, não é difícil morrer. Difícil é viver com Deus. Se verdadeiramente houver convergência desses três elementos que são a razão, a emoção e a vontade, não teve arrependimento. Para ilustrar a verdadeira diferença entre Judas Iscariote e Pedro, um arrependeu e o outro morreu. Um procurou a vida e o outro procurou a morte. Deus evitou? Não. Não é o livre-arbítrio? Eu posso escolher se eu quero viver ou morrer? Pedro preferiu ser o exemplo. Quando a gente faz alguma coisa que decepciona Deus, a gente chora. Vai para o quarto, se esconde, fica com vergonha. Mas, gente, eu vi uma frase que deixou eu muito chateado. Antes do casamento, eu ouvi um jovem falando com a outra namorada assim: antes de casar, eu queria te conhecer mais fundo. Qual que é a frase que ele usou? Vamos fazer um test drive? Parabéns, juventude. A mulher virou carro, virou objeto. Eu vou dar uma voltinha com ela para ver se ela presta ou não. Se não prestar, eu mando embora. Eu olhei para ele e falei: Jesus te ama. Um dia você vai conhecer a palavra. Um dia você vai saber o que é uma mulher na sua vida. Cuidado, hein? A idade vai chegando e as coisas vão diminuindo. A beleza cai. O corpo já não é o mesmo. A conversa já não é a mesma. E aí as pessoas viram para você e falam assim: ah, mas eu sozinho não consegui ninguém. Você plantou, você colheu. Lei da semeadura. Você vai plantar rosa, você vai colher rosa. Você vai plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Não se muda isso. E às vezes é isso que me deixa intrigado. Judas traiu e Pedro negou. Judas conseguiu dar 2 passos dos elementos do arrependimento. Ele reconheceu que estava errado, ele traiu um sangue de inocente, ele sentiu tristeza, ele devolveu o dinheiro, mas não completou o ciclo, porque não deu o último passo do arrependimento, que é voltar-se para Jesus. Resultado: remorso, suicídio. É isso que eu quero que vocês aprendam com a palavra de Deus. Arrependimento ou remorso? Seguir em frente? Estagnar? E acabou a vida. A vida é um ciclo tão gostoso, gente. Quando pela manhã você acorda, dá uma olhada pela janela, vai lá para você ver que coisa linda. Ah, pastor, tem dia que não tem nem sol. Tá, mas tem um pássaro cantando, um canto maravilhoso. E aí, o que você faz? A primeira oração do dia. Aí você olha para o céu e fala assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E aí você começa a abençoar seu dia.
E tudo aquilo que vai acontecer, Deus... Desculpe, irmãos. Deus vai estar te olhando. Já Pedro reconheceu o seu erro, sentiu tristeza pelo seu erro, mas voltou-se para Jesus, fechando o ciclo. Resultado, foi perdoado e restaurado. Tornou-se a primeira pedra, a primeira igreja. E olha que Pedro foi 3 vezes, né? Pecou 1, pecou 2, pecou 3. E ele chorou. E às vezes a gente fala assim, pastor, o homem não chora não, o homem é durão. Maneira alguma. Melhor exemplo Jesus deu. Jesus chorou. Porque ele queria um povo o quê? Íntegro e verdadeiro. Um povo que soubesse entender que o amor supera tudo. Mesmo na nossa época, se Jesus viesse agora, muitas pessoas não conheceriam nem davam valor a ele. Esse aí, eu acho que ele tinha que vir numa carruagem de fogo. Esse aí, tinha que vir numa Ferrari, bem lustrosa, último modelo, esbanjando ouro e prata. Mas Jesus nasceu numa estrebaria. Ele ensinou humildade para todo mundo e falava com todos, sem acepção de pessoas. Vamos supor, a época de Covid, ele tinha medo de ir lá no meio do pessoal do Covid? Não. A lepra era pior, destroçava o ser humano e ele ia lá e curava. Ele entrava no lugar que as pessoas estavam procurando um milagre. Imagina o cheiro desse local. E Jesus reparava nisso? Não. Ele queria mostrar a simplicidade da gente servir Ele e não simplesmente ter cargo. Tanto que a humildade dele na hora do batismo com João Batista foi a coisa mais linda do mundo. Primo, estou chegando aí para você me batizar. Na língua de hoje, João Batista. Eu acho que está havendo um erro aí. Você tem mais autoridade do que eu. Cumpra-se a promessa do Pai. Eu quero me tornar o quê? Uma pessoa obediente. Os filhos, obedeçam aos pais. Mas às vezes os pais da gente é chato, fala cada coisa, gente. Dá vontade de orar. Vai orar. Abre o joelho. Ninguém consegue ficar 100% feliz o dia todo. A gente é humano. Às vezes a gente também estremece. Às vezes a gente também tem raiva. Como os pastores que estão aqui atrás, todos não têm problema? Ou algum aqui tem uma couraça? Que a Bíblia fala, né? Revestidos da couraça de Deus, vão para a batalha. Então ninguém vai mais ter problema. Todo mundo vai ser feliz. Fantástico mundo do Bob. Oh, alegria. Já acorda cantando lá, 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 lá e vamos embora. Não vai ter problema nenhum. Oh, felicidade. Mas só que a felicidade é momentânea. Por isso todos os dias eu acordo, brinco com meus netos, dou um beijo na esposa e chego no meu serviço e oro sempre quando eu estou entrando. Título não quer dizer que você tem unção. Título é um chamado que Deus te deu. Título você não compra. Chamado, acabou, ninguém te tira. Pastor, mas como assim? Saul, quem tirou a unção dele? Foi o homem? Não. Deus dá, Deus tira. A unção que tem sobre a sua vida, Deus te deu. Não deixe nada abalar. Eu tenho a unção de levita, solta a sua voz. Eu tenho unção de pregadora, solta a sua voz. Eu tenho unção de evangelista, vai para o flanco. Use o melhor dom que Deus te deu. Mas faça valer. Saia do banco.
Esse mundo nosso está carecendo muito de pessoas que querem trabalhar e não querem se esconder. Talvez você se pergunte, do que devo ser perdoado? Nós todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Talvez o melhor de nós aqui pode parecer aos olhos do homem justo, mas aos olhos de Deus, como a palavra diz, nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Pesada essa palavra? Pastor Jorge Santo, bonito, bem vestido, mas chega em casa é um mau exemplo. Tese, viu, gente? Pelo amor de Deus. Minha esposa vocês conhecem e sabe o tanto que ela me ama e eu amo ela. Tanto que nós estamos com 33 anos já. Ela vai para o céu e eu estou pensando ainda. Para aguentar os dias e os devaneios do pastor Jorge, eu vou te falar, viu? Tem que ter unção. E é isso que é para toda a vida. E me perguntaram um dia assim, pastor, mas o casamento eles falam que até a morte o separe. Eu tenho dó das pessoas que pensam nesse sentido. Você não pode ser feliz? Você tem que matar o seu marido ou a esposa, matar para o outro ser feliz? É a Bíblia, né? Eu não, gente. Não assusta não. Porque não adianta você viver uma coisa que não está dando certo. Direita, esquerda. Quando dois não comungam na mesma fé, eu estava brincando com a minha esposa, é a mesma coisa das religiões. Já imaginou um evangélico casando com um bandista? Já imaginou um católico casando com um crente? Cada um vai proferir a sua fé, mas peraí, o homem e a mulher têm que andar na mesma fé, juntinhos. Um vai ter que largar a fé do outro. Mas eu não, pastor, ele fuma, ele bebe, mas eu vou mudar ele. Ninguém muda ninguém não, hein? Cuidado aí, jovens. Os defeitos aparecem quando a gente está no mesmo caminhar. Primeiro ano de namoro é lindo demais. É meu docinho, meu bombonzinho. Aí depois vai caminhando para o casamento, já vai trocando os nomes. Meu chocolate, meu doce de coco. Aí vai trocando para o nome dos bichos. Minha pombinha. Aí vai passando a idade. Aí já vai trocando o respeito. Aí a mulher de pombinha virou uma vaquinha. E vai baixando o nível. E aí é hora de separar. Se ele virou fazendeiro e ela também, acabou o amor. Acabou-se o respeito entre homem e mulher. Mas eu amo ele, pastor. Está crescendo um índice de separação aí, à torta direito, porque se amo ela, a mão na orelha está vindo de com força. Maria da Penha, feminicídio, 30% das mulheres com o problema da Covid estão apanhando. Diz que denúncia está bombando assim, de com força. E aí eu falo, cuidado com quem você está escolhendo para ficar junto. Conheça ele, ame ele. Pergunte ele, você vai me amar para o resto da vida? Sempre. Pastor, mas isso fica metódico. Não. É tão gostoso você falar para a pessoa que ama e ela responde, eu te amo. Você vai me perguntar de novo? Você me ama? Amo. Toda hora? Toda hora. Mas que saco, hein? Cansa. Não cansa não. O amor não cansa. O amor engrandece, enaltece e traz um carinho especial para todo mundo. A pele fica mais bonita, o sorriso aumenta, os olhos então ficam brilhando, e aí você vai fazer a diferença na farmácia, no sacolão, no seu serviço, porque todo mundo vai falar assim, eu não entendo esse olhar seu aí, está brilhando, eu não estou achando motivo, essa confusão toda aí na firma, essa confusão no açougue, na farmácia, você continua feliz? É porque eu tenho um Deus que me dá uma luz diferente, uma luz que brilha aonde que eu vou. Tem trevas? Aí que eu vou. Mesmo que seja uma luz de bateria pequenininha, eu estou lá brilhando. É isso que Deus quer na sua vida. Brilhe sem cessar. E aí lembre-se, peça ajuda ao Espírito Santo, porque Ele é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Peça que Ele abra seus olhos, porque senão você vai
entrar aqui e vai escutar, e não vai levar nada para casa. Cera no ouvido. Antigamente, na minha época, tinha uma propaganda que chamava Auricedina. Aí você pingava, dava uma balançada no dedo, aí tirava a cera. Ou se não, outro aparelho que chamava Audisson. Em 1900, pastor Jorge. Você ouve bem as palavras, mas não compreende. Aí você põe um aparelho, aí você ouve as palavras direito. É isso que você precisa aprender. A ouvir o que Deus tem para falar. Existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é abatimento da consciência, ou seja, você sabe que cometeu uma falta e sabe que o que fez era errado. Infringiu um código moral que você obedece. Isso é o remorso. Isso passa. Já o arrependimento consiste em um sentimento de rejeição sincera por parte do pecador. Mudança de direção, de mente, de atitude, de caráter. E geralmente acontece uma evolução. Você cresce como pessoa. Acredite, nesta noite, Deus quer te dar um alento. Quer bater diversas vezes nessa tecla. É chegada a hora dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. O arrependimento leva à vida. Já o remorso produz a morte. E uma culpa falsa que não tem saída. E só traz desespero, como no caso de Judas. Não adianta você chegar lá, jogar as moedas. Não adianta você falar, eu me arrependi. E de repente você faz um laço e fala, já que ninguém quis me ouvir, eu vou morrer. Ô dó. Tadinho. Você cavou sua própria sepultura. Você quis ir para onde? É a interrogação. Eu procuro o céu ou o inferno? Eu procuro viver uma vida íntegra ou uma vida jogando a poeira toda para debaixo do tapete? Toda hora eu vou lá e ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Só que Deus vê. Nós pastores, sempre que a gente ora, a gente sabe que a Igreja Batista Unidade de Fé é uma igreja que sempre há um pastor orando por você. Sempre procurando uma solução através da oração. A gente não é padre para ter confessionário. A gente não pergunta para você como é que está a sua vida. A gente quer simplesmente abençoar a sua vida. E a vida de pastor é uma luta atrás da outra, viu, gente? É guerra atrás de guerra. Principalmente quando a gente sobe no altar para falar um pouquinho com vocês. Não é fácil. Para chegar hoje aqui, no onde que eu cheguei, se eu for falar um pouquinho do que eu passei hoje, vai o culto todinho. Mas venci. Andei uma média de mais ou menos uns 5 quilômetros, mas estou vivo. Porque graças a Deus o ônibus só funciona depois de 6 horas. Então, vamos para a fé. Deus me trouxe aqui. Eu fico feliz quando eu recebo o convite dos pastores para estar aqui junto de vocês. Nem que se eu tivesse andado 20, 30 quilômetros, mas eu não deixaria de vir. O melhor convite que Deus me dá é me colocar no altar. Tanto que na hora que fala assim, tire as sandálias, o sapato, porque o local é sagrado. O fogo desce e nos traz uma alegria plena. E logo quando me deito, eu sei que o melhor está por vir ainda. Pastor, como assim? É, gente. Porque é no sono que Deus cuida de nós. Que Deus trata. Que às vezes as pessoas têm passado noites aí, isso aí é uma coisa real, sem dormir. Uma insônia que não acaba. E nesta noite nós vamos falar que nós vamos jogar essa insônia por terra. Que você vai ser curado. Que nada vai poder abalar esse sentimento seu de que uma noite puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Não. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a graça de Deus chegou na sua vida. Atos 3,19 diz assim:
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, Deus da antiguidade. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos. Então creia. O arrependimento é uma obra da graça de Deus em nós, trazendo de volta a Deus no caminho da verdade. O remorso é uma obra da carne e conduz o homem à culpa, ao desespero total, e não traz o livramento. Pastor, por que você está batendo tanto nessa tecla de arrependimento e remorso? Eu não quero saber do seu passado. Eu não quero saber dos seus erros. Eu quero saber daqui para frente. Vai caminhar junto com Deus? Amém? Sabe que muitas coisas precisam ser mudadas, mas tem que ter o primeiro passo. A coisa mais linda quando você olha para uma criança é quando ela dá o primeiro passo aos seus olhos. E Deus está te chamando nessa noite ao arrependimento e voltar ao primeiro amor. É difícil, pastor? Ah, demais. E as histórias que eu mais falo é aquela que o ser humano fala assim: você lembra de fulano de tal? 2004, às 21h30, ele pisou na minha unha encravada e falou um monte de coisa. Meia hora falando no meu ouvido. Eu falei, eu vou guardar isso pro resto da minha vida. A hora que tiver oportunidade, aí chega 2020, chega a oportunidade. Você lembra aquele dia, aquela hora? Você me magoou? Agora é a hora da lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Aí você fica feliz. Eles têm mania de falar que mineiro come pelas beiradas a sopa. E a vingança é assim que o ser humano faz. Se eu posso fazer o bem que Deus me permite, por que eu faço o mal que o diabo me permite? Aí me perguntaram uma vez assim: não, pastor, mas pecar é tão gostoso? É uma delícia, só que as consequências são bem graves. Ah, pastor, eu não bebo não, só dou um golinho assim. Ah, pastor, eu não fumo não, é só um cigarro. Ah, pastor, eu não falo palavrão não, só de vez em quando assim, eu solto algumas indiretas. E aí você peca todos os dias e arruma desculpa para falar com Deus. E não quer abrir seu coração para Deus. Você prefere ficar na parte do remorso. Cuidado com a corda que você está amarrando no seu pescoço. Passa igual Pedro, turrão, bravo, mas deixou isso tudo de lado quando conheceu Jesus. Por que nós falamos simplesmente assim: conhecereis a verdade vos libertará? Porque eu quero entregar minha vida a Deus. Porque eu quero simplesmente falar: eu te amo, eu te adoro, eu te venero. Mas o diabo fica lá atrás de você assim, falando: ó, a vida é boa, faz isso que vai dar certo, continua, Deus não preocupa com você não, bobo, tudo vai caminhar tranquilo, você vai ver. E na hora que você cai no buraco, é o primeiro a te deixar no abismo sozinho. Mas graças a Deus, Deus está lá no fundo do abismo assim, ó, esperando. Vem, o meu colo nunca vai deixar de existir. Mas tudo tem um fim. Tudo tem um começo. E o começo nosso nessa noite é: acredite, o arrependimento é para os verdadeiros cristãos. É para aqueles que querem verdadeiramente mudar de atitude, mudar de vida e aceitar plenamente. É a frase que eu não deixo de falar nunca. Pode ficar de pé. Dias melhores virão
sempre. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos. Grande Deus, poderoso Pai, nesta noite maravilhosa, eu te agradeço por estar aqui e principalmente, como João Batista disse, arrependei-vos porque é chegado a hora dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. Jogue todo aquele lixo do seu passado para fora, sem medo, sem vergonha, e falar: eu quero ser uma nova criatura nessa noite. Molda o meu coração, molda a minha vida e molda a minha família. Que todos sejam libertos e que o diabo não possa de maneira alguma entrar na minha vida, pois eu sei que só o Senhor poderá fazer uma mudança de atitude. Que eu possa cada vez mais ver a luz resplandecer na minha vida e que Deus continue me guiando. Pai, eu sei que todos nós somos pecadores, mas carecemos da glória do Senhor nessa noite. Deus, de já eu te agradeço maravilhosamente pela honra, pela glória e pelo poder, em nome de Jesus Cristo, e muito obrigado pela oportunidade.